Bem-vindos de volta ao nosso Primecast para mais um episódio. Eu sou a Amanda Dejedian. Eu sou a Gabriela Martinez. E hoje, como sempre, vamos falar de saúde de uma forma descomplicada. Hoje a nossa convidada é a doutora Karen e ela vai explicar mais pra gente sobre varizes, vasinhos. Que é uma dúvida que acho que todo mundo tem, né? Eu tenho bastante. Eu também. Bem-vinda, doutora Karen. Muito obrigada por me receberem aqui. A gente que agradece. Eu queria que você falasse um pouco sobre você, sua especialidade, o que te fez querer ser médica, para o pessoal entender um pouquinho mais. Bom, eu decidi fazer medicina já desde criança. Eu era uma criança que era muito curiosa com essa coisa do corpo humano, então eu sempre quis fazer medicina e decidi por cirurgia vascular já durante a residência de cirurgia geral. Eu não queria fazer vascular, foi muito específico. Eu queria fazer cirurgia plástica, olha que coisa diferente, né? E no fim decidi fazer cirurgia vascular quando passei no estágio. Achei as cirurgias super legais, diferentes. É possível trabalhar dentro da cirurgia vascular com um monte de coisas, exames, cirurgias de urgência, consultório. Eu achei que isso era uma parte interessante da cirurgia vascular e por isso acabei decidindo fazer vascular. E quantos anos você já atua nessa parte? Cirurgia vascular, quase 12 anos. Caramba, muita Bastante. experiência, hein? Então ela é a pessoa para sanar todas as nossas dúvidas. Inclusive, antes da gente começar a gravar, surgiu uma dúvida, porque a Gabi, ela tem vasinhos. Vamos começar. A diferença de vasinho e varizes, porque no caso que eu saiba eu não tenho, mas o que cada um é? E assim, o vasinho, ele evolui para uma varize, né? Então, acho que essa é uma dúvida muito... Sim. Os vasinhos, eles são aqueles vasos mais vermelhinhos, às vezes até um vaso mais arroxeado, que a gente pode enxergar na pele mesmo. Ele costuma ser visto até às vezes como uma questão mais estética, porque incomoda, né, a aparência da perna das mulheres, e as varizes são veias um pouco mais calibrosas, né, elas têm mais ali de 3 milímetros, então as varizes são aquelas veias mais esverdeadas, um pouco mais calibrosas, então o que a gente observa é que os vasinhos não crescem o suficiente para virar as varizes. Em geral, o que a gente tem é que as varizes podem ficar nutrindo alguns vasinhos menores, e às vezes até o que pode aparecer na pele é um aglomerado de vasinhos maiores, assim, um roxo mais intenso, um vermelho mais intenso, e por baixo ter uma veia maior alimentando tudo isso, e às vezes passar meio despercebido, achar que é uma coisa só estética, e no fundo ter um problema mais sério embaixo daquilo, né? Então precisa fazer uma avaliação. Sempre. Toda vez que alguém vem com uma queixa até meio estética, às vezes, puxa, me incomoda a presença desses vasos na perna, a gente sempre procede com uma investigação com ultrassom com Doppler, né, que é aquele ultrassom para olhar mesmo se tem uma alteração das veias mais importantes, tipo veia safena, assim, e até para ver se tem alguma coisa embaixo desses vasinhos, e costuma ter, né, os vasinhos nunca são só os vasinhos, em geral a gente fala mesmo que é a ponta do iceberg ali, e para baixo costuma ter problemas bem mais importantes da circulação. Mas esses vasinhos, eles atrapalham a circulação? Porque existe esse, né, falam sobre isso, né? É verdade? É mito ou verdade? Não é só estética. Ele não é só Te procuram mais pela estética, mas ele tem aí um fator. Porque até tem uma amiga minha que outro dia eu vi a perna dela, ela tem uma perna super musculosa, linda. Eu falei assim, nossa, mas esses vasinhos não combinam com a sua perna. Você precisa ir num vascular. Ela falou, mas eu não ligo. Pensando assim, só na estética, tipo, ela não atrapalha ela, mas ainda assim ela precisa fazer uma avaliação. Sim, porque pode ser que embaixo daquilo ela tenha algumas veias um pouco mais calibrosas e que já tem algum grau de insuficiência, e pelo fato dela treinar, a gente, né, deve chegar em algum momento nessa questão de o retorno venoso, como é que ele acontece, como ela tem às vezes uma perna mais forte e consegue fazer um retorno venoso melhor, as varizes mesmo às vezes demoram um pouco mais para aparecer, daquele jeito que a gente está acostumado a ver, né, aquelas veias muito dilatadas, aquelas veias bem saltadas na pele, pode ser que ela demore muito para acontecer isso na perna dela, o que não quer dizer que ela não tem um problema que precise de acompanhamento, né, de Ou tratamento. secar esses vasinhos, Secar né? esses vasinhos também. Que é como se fosse o primeiro passo, né? Que faz essa secagem e ela é feita, eu já vi alguns vídeos, inclusive aqui da Prime, quem tiver curiosidade lá no Instagram da Prime, tem muito conteúdo legal, que mostra como se fosse uma agulhinha que entra e vai sumindo tudo. Parece uma mágica. Isso é muito legal isso. A gente fala que é um momento satisfatório do que dia, é? é isso aí, né? O que é aquilo? Que medicamento que faz aquilo sumir?
a gente pode injetar vários produtos, né? O que manda no que vai ser injetado dentro do vaso é o tipo de vaso. Quanto mais fininho, às vezes a gente consegue tratar com um produto que faça uma esclerose desse vaso, um produto que tenha menos potência, vamos dizer assim, de maneira grosseira, que já resolve. Às vezes, quando as veias são um pouquinho maiores, precisamos de outros tipos de tratamento, né? Então, não sei se você chegou a fazer laser, aquele laser que dispara na pele. Tem alguma, acho que uma ou duas eu Isso. fiz. Às vezes, quando o vaso é um pouquinho mais roxo, a gente usa o laser junto. Às vezes tem que injetar espuma. Então, fez isso também, né? Menina, você tá gabaritando já. Ela está gabaritando. E você agradeça de não gabaritar, tá? Pelo amor de Deus. Quando a gente injeta o produto, na verdade, fica uma impressão de que o vaso sumiu na hora, né? Porque o produto, ele é transparente ou ele é branco. Quando a espuma é um líquido que a gente mistura com ar e ele vira uma espuminha mesmo. Quando a gente injeta isso dentro do vaso, o vaso que estava ali preenchido com sangue, ele fica preenchido por um líquido transparente ou mais branco. Então parece que aquilo desapareceu na hora. Se a gente for um pouquinho mais para frente e continuar filmando, a gente vai ver que esse vaso vai voltar a ficar vermelho, porque ele preenche de sangue de novo. Daí ele fica até um pouco mais avermelhado em volta, porque esse produto que a gente injeta causa uma irritação na parede do vaso. E isso vai fechar e sumir alguns dias depois. Ah, tá. E esse vasinho, ele morre, vai. O vasinho que secou, secou. Mas pode surgir outros? Outros podem surgir, porque a ocorrência das varizes é uma coisa genética, né? Então, quem tem tendência para ter vasinho e para ter varizes tem Outra sempre, né? dúvida também. Quando a gente tem vasinho, necessariamente tem varizes? Em geral, sim, né? O que não quer dizer que as varizes vão ser calibrosas. E as varizes são aquelas que geralmente a gente consegue bem ver, né, na perna da pessoa. Mas ela não tá ainda aparente, né? Porque o que acontece antes, né, desse momento dele saltar na pele, é que ela vai começando a ficar tortuosa. Então tem alguns vasos que a gente olha na pele e a gente até tem um aparelhinho para iluminar mesmo a pele. Aquele verdinho. O verdinho e... Gente, é muito legal. Não sei se a gente consegue pôr a imagem, mas é como se fosse um scanner, né? Que ele mostra. Que ele mostra exatamente a veia. É como se fosse um raio-x. Ai, muito. A olho nu, né? Assim, é muito legal. Então, existia esse aparelho de realidade aumentada, que é essa luz verde, que a gente coloca em cima da pele, ou até a gente chama de fleboscópio, que é uma luz vermelha, a gente apoia aquilo na pele e também dá para ver por baixo daqueles vasinhos menores. Então, às vezes, o vasinho é a coisa mais visível quando você bate o olho na pele, e quando você faz essa transiluminação ou coloca essa realidade aumentada, aí você consegue ver que atrás disso tem um vaso maior que alimenta esse vasinho menor. Né? Então, às vezes, esse vaso ainda não está saltado na pele, mas você já consegue enxergar ele através da pele com aquela tortuosidade. Então, a primeira coisa que acontece é isso. Que é a importância da avaliação, né? Assim, no meu caso, eu nunca ficou saltado, porque eu sempre estou fazendo um acompanhamento. E é o melhor momento de tratar, né? Quando você já tem a tortuosidade, ou seja, já sabe que esse vaso é um vaso insuficiente, e tratar antes de precisar fazer uma cirurgia maior, incisão na pele. E a variz, né? ela tem um risco maior, né? Então, assim, diferente do vasinho, quais que são os riscos, assim, para a saúde? Os principais riscos estão associados a complicações locais nesses vasos, né? Então, quanto mais calibroso, mais lento o sangue circula por dentro desse vaso, e isso aumenta o risco de trombose local, então flebite, que é uma coisa, né, que pode acontecer com alguma frequência aí, especialmente em mulheres, a depender de uso de anticoncepcional, a gestação também é uma fase mais complicada, e a progressão das varizes vai gerando algumas complicações. Então, inicialmente a gente vê só o vaso na pele, né? E conforme o tempo vai passando, você passa a ter inchaço nas pernas, que isso já indica uma progressão do estágio. Depois de um tempo, você pode começar a notar umas manchas. Sabe aquelas pessoas que têm umas manchas meio castanhas na perna, assim? A perna meio manchada, de escura, assim. Então, são todas Isso coisas devido... é devido à insuficiência E venosa. essas pessoas têm dores? A variz, ela causa dor? Dá uma dor? Pode gerar dor, mas tem um monte de gente que tem, inclusive, varizes calibrosas e às vezes nem sente tanta dor assim. Então, esses Não outros sinais acabam necessariamente. sendo, às vezes, mais importantes, né? Então, a dor não é o único marcador que a gente usa para saber gravidade, por exemplo. E as varizes, elas têm que ser operadas? Elas não têm que ser operadas necessariamente, mas elas precisam de um tratamento e um acompanhamento, né? Para não chegar no Pra não ponto. chegar no ponto, às vezes a gente consegue fazer esse tratamento justamente de maneira menos invasiva antes de precisar de uma cirurgia maior, porque conforme esses vasos vão aumentando, né, os vasos eles estão
o refluxo vai fazendo com que cada vez mais, ele parece uma árvore, então cada vez mais vasos vão acumulando mais sangue, vão retendo mais sangue. Então, era um vaso, aí aquilo vira 2, vira 3, e você começa a aumentar demais o número de procedimentos necessários, sendo que você poderia ter tratado, às vezes, lá no comecinho, quando era um vaso menor. E no consultório, né? Eu vejo que muitas pessoas acabam indo pra cirurgia, e aí eu sempre falo, nossa, mas era ter feito uma o avaliação. autocuidado que é muito importante, né? A gente E aí fala da saúde no geral, né? Que é o que a gente sempre tá falando, né? cuidar, ver uma coisinha, não empurrar com a barriga, né? Depois eu vejo. Acho que é muito importante para a gente não chegar nessa fase. Doutora, você também falou que é genético. E aí eu comentei aqui antes que eu vi, desde pequena, meu pai e minha mãe indo fazer secar os vasinhos. A minha avó tinha varizes. E eu até hoje, estou com 39 anos, não tenho nada. Eu posso Gente, ter. desacreditar. Que penso. Eu não tenho. Eu É posso. uma exceção, Mas mesmo assim, eu ainda por ser genético, pode desenvolver. Necessariamente pelos meus pais, eu tenho que ter. Você não tem que ter, Por favor, mas né? Deus, tem mais essa, gente. Eu não só que sou. faltava era Não, isso, tá, né? tá bom, o que eu tenho já tá bom, né? É uma coisa que existe uma chance maior, né? Tem um componente genético bem importante. Tem outras coisas que a gente consegue fazer para evitar que essas varizes apareçam. Mas tem um levantamento da Sociedade Brasileira, né, de Angiologia e Cirurgia Vascular, que fala que tem mais ou menos, na população brasileira, uns 38% de pessoas com varizes, 45% de mulheres, 30% de homens, mais ou menos, e quando a idade vai avançando, esse número pode aumentar ainda mais. Então, mais ou menos uns 70% de pessoas acima de 70 anos têm varizes. Então, até quem não tem uma determinação genética tão Pode importante, dar a a idade. idade, o enfraquecimento da parede dos vasos vai fazendo com que essa veia fique, Então, para né? eu ficar esperta, o que eu tenho que notar? Então, uma pessoa que já pode agora, quero ver todo mundo olhando suas pernas agora, porque é muito importante. O que eu notaria primeiro, já que eu não tenho hoje? Primeiro bom, além da aparência, né, de começar a ver alguns vasos mais tortuosos na Uhum. pele, então tem gente que tem veias muito visíveis, né, e essa veia que é só visível não é um problema. O maior problema é quando a gente começa a notar que ela começa a ficar mais sinuosa é um embaixo da pele. roxinho, né? Ele é uma Isso, é. outra. Ele não é necessariamente uma veia super saltada, vai demorar anos, às vezes, para Pra essa ela veia ficar chegar muito no- dilatada, a ficar aquelas veias que parecem um dedo, assim, né, enorme e tal. É muito Ai, dá difícil, uma aflição. aflição. Parece que consegue pegar ela na perna, né? Exatamente, não. E eu acho que assim, é muito um sinônimo de não ter esse autocuidado, né? Eu acho que a gente olha essa perna, você fala assim, nossa, essa pessoa precisa ir no médico, né? Eu tenho essa sensação. Outra coisa que vai começando a aparecer, e às vezes a variz não é tão visível, são os sintomas. Então, você começou a ter uma sensação de cansaço na perna no final do dia, uma sensação de, puxa, eu sinto que eu preciso pôr a minha perna para cima, aquele tornozelo que incha mais pro final do dia. São todas sensações que não é para ninguém ter, né? E Então, por falar nisso, eu tenho certeza que a gente ia entrar nesse assunto. Eu lembro de já ter lido, talvez vocês terem falado, que nós mulheres com lipedema tem também uma tendência maior. Então, queria saber um pouco mais por que tem essa correlação. tem, então, mais ou menos aí 40% de sobreposição. Para estágios mais avançados pode até ser mais, né? Até 50% de mulheres em estágios mais avançados, estágios 3, 4 de lipedema, podem ter insuficiência venosa associada. E tem a ver com também a predominância estrogênica, né? Que a gente fala bastante. Para o lipedema, o estrogênio ele tem um mecanismo de vasodilatação, e isso para quem tem já uma propensão genética de retenção de sangue ali na perna, tal, aumenta a ocorrência dos vasos mais dilatados, então dos vasinhos, das varizes e dos sintomas também, né? Às vezes até confunde um pouco os sintomas. Porque quando ela falou do tornozelo, Sim, a gente já meu, pensa, nossa, Mas eu já tenho isso, né? Eu já tenho dependendo do dia, a perna mais cansada. Em épocas de calor, a gente fica mais retida do que o normal, porque a mulher com lipedema, né? Ela já tem mais retenção. perimenstrual também, né? Exatamente. Então tem já, mas acaba piorando ainda, atenuando. Exatamente. A gente tem observado até. A gente até enviou um trabalho para o congresso que vai ter em Roma, que fala justamente disso, que tratar os vasos parece que melhora os sintomas
de desconforto na perna, né, de dor. Então, porque tem mesmo uma correlação e os sintomas se sobrepõem, às vezes é difícil a gente conseguir entender o sintoma que é exclusivamente das varizes e exclusivamente do lipedema. É porque acho que acaba misturando, né? Porque Mistura, são porque muito é mais ou menos semelhantes. parecido, né? Inchaço, peso na perna. Não, e assim, até eu passei por uma situação agora no começo do ano que eu vim aqui na Prime, inclusive, secar os vasinhos. E aí eu tava sentindo uma dor na perna esquerda diferente, assim. E eu já vim aproveitar pra fazer os vasinhos. E aí, fazendo a avaliação ali e tal, eu tava com uma flebite. Tipo assim, até o Dr. Vitor ficou em choque, porque ele falou, nossa, assim. Aí ele falou, calma, vamos ver o que você fez diferente. E aí eu tenho lipedema e sempre tô cuidando dos vasinhos. Só que aí eu tava tomando anticoncepcional por 3 meses. Fazia 3 meses que eu tava tomando anticoncepcional. Fazia anos que eu não tomava, né? Então, ele falou, olha só. Como é bom a gente se conhecer. E assim, e não tinha nada demais, porque daí confunde um pouco com o lipedema. Então, assim, às vezes a gente sente a perna um pouco mais cansada. Mas eu falei, já vou aproveitar, ver os vasinhos, que já fazia um tempo que eu não vinha. E aí a gente descobriu uma flebite. E tipo, olha só a gravidade, né? Que pode. Aliás, a gente até pode falar da flebite, né? O que é. Explicar pro pessoal o que é. Porque então, a gente já falou de vasinhos, varizes e agora uma nova amiga aí, a flebite. Vamos lá. Nossa, eu levei um susto, assim, porque ele até falou, nossa, você se cuida, tudo. Então, olha só, né? Não é só. Então, a pessoa às vezes acha, eu me cuido, eu treino, eu me alimento bem e tal. Que mais precisa fazer um Tô check-up. livre disso, nunca vai acontecer, É. né? Então, a tromboflebite, ela é um episódio de trombose mesmo. Só que ela é uma trombose de uma veia superficial. Então, pode acontecer uma tromboflebite na veia safena, que é uma veia importante até, e pode acontecer numa veia que não tem nada a ver com a safena, pode ser uma variz, é mais comum numa variz, porque a gente tava falando, né, o sangue fica mais parado dentro dela, fica mais retido dentro dela, então circula mais devagar e tem uma chance de coagular mesmo, né? Quanto mais tempo parada com a perna para baixo, quanto mais estímulos hormonais, né, até seja por anticoncepcional, seja por gestação, isso aumenta o risco. Traumas locais também, então impacto em cima dessa veia aumenta o risco de flebite também. Então a tromboflebite é isso, é uma trombose E superficial. é como se fosse um machucado nessa veia. Isso. Acontece que geralmente tem uma lesão, né? Geralmente as tromboses como um todo acontecem por lesão da parede do vaso, né? Um estado de hipercoagulabilidade, e que pode ser, nesse caso, no seu caso, gerado até pelo hormônio, né? E às vezes tem uma alteração genética mesmo associada a essa formação do coágulo. Então, esses fatores vão predispondo mesmo a formação de trombos e pode acontecer em qualquer veia, né? Calhou que essa foi na perna, mas pode ser em qualquer veia do corpo. Tem uma. pode ser até quando a gente colhe sangue, né? Isso, porque tem o trauma associado exatamente. àquela punção. Às vezes a injeção de alguns medicamentos, né, que são mais irritantes para o vaso, às vezes a veia faz uma trombose localizada ali por conta da irritação causada pela medicação. E de certa forma, a espuma que a gente joga é uma forma de causar uma flebite controlada, né? Então a gente vai irritar o vaso por dentro para fechar. Mas ela intencional. tem de curar sozinha, flebite ou não? Não necessariamente. Se for, por exemplo, essa que eu tirei sangue e machucou. Ela Costuma ser autolimitar, tende a normalizar. A gente faz alguns cuidados locais, porque ela é bem dolorida, né? Como ela acontece uma inflamação dentro da veia, muito perto da pele, costuma ser mais dolorido, fica quente, vermelho, às vezes pode inchar o local, né? Então, a gente faz alguns cuidados e a depender da proximidade dessa veia com uma veia profunda, então, por exemplo, tromboflebites de veia safena, tal, às vezes a gente precisa dar remédio para afinar o sangue, a gente dá anticoagulante mesmo para impedir que essa progressão atinja uma veia maior. Você tomou? A depender, o anticoagulante ele tem uma ação anti-inflamatória ali, então isso vai reduzindo também a inflamação local, mas principalmente para evitar progressão para uma veia profunda, né, para uma veia maior. E tudo isso tem alguma idade? Uma criança pode ter uma varíola ou não? A partir mais ou menos de alguma idade que a gente tem que ficar mais esperto. É muito mais frequente depois dos 20, 30 anos, né?
Mas As crianças pode acontecer, existe? existe, Mas bem mas é difícil, né, muito deve mais ser. difícil, porque, os estímulos de hormônio começam mais Na tarde, juventude, né. gente. Ai, a gente não tem nada, né? É uma delícia. É, maravilha. De repente, já passando os anos, a gente descobre até tem veia que eu nem sabia que eu tinha, gente. Então, os hormônios, a gente tem exposição a eles mais tarde um pouco, a gente acaba diminuindo a atividade física também mais pra frente, e como a gente falou, né, com o passar da idade, essas paredes vão fragilizando mais e aumentando mesmo a ocorrência desses vasos. Então é muito mais comum pra lá dos 20 anos, assim. E você acha que uma pessoa que não tem nenhuma queixa, assim, muito específica, fazer uma avaliação num médico vascular, qual que é o que que você indicaria? Uma vez por ano? Uma vez por ano é suficiente, e aí a gente pensa não só em varizes, né, daí a gente pensa em saúde vascular como um todo. Pra quem tem alguns antecedentes genéticos, a gente pensa para outros vasos, né, então carótidas, aorta, ver se tem algum depósito de placas de gordura em algum lugar. O check-up vascular, ele acaba abrangendo algumas outras coisas além das varizes, Cheguei né. no seu consultório, doutora Karen, não tenho nada e quero continuar assim. Quais exames que você indica e você faz? Talvez para essa parte venosa, Seria assim, mais esse check-up que você disse. a gente acaba, tendo check-ups vasculares para a parte arterial para pessoas mais velhas, porque a ocorrência dessas placas depende de fatores de risco, né, cigarro, idade, antecedente familiar, então isso é uma coisa que a gente faz um pouco mais para frente, né. Da parte venosa, Pergunta, faz uma anamnese primeiro, pergunta, aí tem mais ou falou: menos essa "Ai, meu ideia. pai, meu avô", tá, você já sabe que é um outro Que é caminho que você tem que ir. exatamente, que é uma coisa que a gente precisa ir acompanhando mesmo E aí faz o de quê? tempos Faz em tempos. exames de sangue, não tem a ver? Não tem muitos exames de sangue para isso, né, claro que Mais geralmente visual o mesmo. clínico, né, o cardiologista sempre acaba acompanhando níveis de colesterol, né, tem algumas Isso outras coisas assim. interfere o colesterol? Interferem. Não para as varizes, né, para as varizes menos. Mas pro restante Para das essa parte veias? arterial, para as artérias, para depósito mesmo de gorduras, das placas de gordura, aí tem uma Então é influência feito maior. o Doppler, que é onde você consegue ver. Com o Doppler a gente consegue ver fluxo, né, então o Doppler ele é utilizado para a gente avaliar o tamanho das veias e a presença do refluxo. Quem já fez deve ter percebido que a gente às vezes aperta e solta a perna, né, e aí faz aquele barulho Parece que é o coração batendo. Isso, exatamente. É como se fosse, exatamente. Poxa, ainda bem que eu tô aqui com médicos, né. Então a gente faz esse teste mesmo, né, o exame de veias é feito em pé, então isso é muito importante também lembrar, que o exame às vezes para avaliar a trombose ele pode ser deitado, um exame até mais rápido, mas o exame de mapeamento venoso ele tem que ser em pé. Porque daí a gravidade, né? Vai empurrar esse sangue para baixo E tem que ver a velocidade com que ele sobe. Exatamente. Se a sua veia não for competente, né, dentro das veias a gente tem algumas válvulas, que é o que vai fazer com que o sangue não consiga voltar para a perna. Então ela vai sempre em direção das pernas para o coração e não consegue descer para a perna. Se você empurra o sangue com a mão ou com o movimento da panturrilha e esse sangue consegue descer para a perna, aquela veia é uma veia insuficiente, né? Ela não está conseguindo cumprir o papel dela, que é só de empurrar o sangue para cima, E de aí levar o sangue pra cima. Nesse caso, a gente está lidando com um quadro de insuficiência daquela veia. Se ela for uma safena, se ela for uma variz, a gente precisa fazer um tratamento direcionado. Tá. E meia de compressão diz que é bem importante, né, para essa. Importante para sintomas, né? Então, para sensação de inchaço, para sensação de peso. Inclusive nós estamos de meia de compressão. É bem importante para quem trabalha mais tempo com a perna parada, né? Mas para todo mundo é importante usar, porque eu sei, a gente tem mais indicação por conta do lipedema, mas, assim, quando eu pego voos, mesmo que é ponte aérea, eu coloco, quando voos mais longos, eu coloco a meia do corpo, da perna inteira. O que ela, porque eu percebo que voo mais longo, meu pé, ele sai uma bisnaguinha mesmo com a meia de compressão. Então eu fico imaginando sem ela. Porque falam que pode dar risco de trombose, mas para uma pessoa que ela não tem, risco genético, enfim, ou qualquer pessoa ela pode ter. Para voos, né, esse é um dos fatores que é o sangue parado. Que é o Então, tempo que a gente o tá tempo que a gente tá sentado ali ali. totalmente parado, como a gente falou, né, o que faz o sangue voltar para o coração é a movimentação da musculatura, é essa panturrilha contrair. Então a gente tá parado, principalmente esses voos, às vezes classe econômica, você não consegue sair muito do lugar, parado ali muitas horas, né, e aí vale não só para avião, para qualquer transporte que você fique mais tempo parado ali na mesma posição,
esse sangue mais parado aumenta o risco de fazer mesmo um coágulo. Aí junta tudo, né? Você tá mais desidratado, porque você não quer beber tanta água, porque para não levantar para ir do banheiro, junta um pouco de tudo. Então, isso aumenta muito o risco de trombose. E a Com altitude diafragma, também do avião no voo não tem a ver? tem uma influência menor. Tem mais essa questão do sangue parado mesmo, o nível de desidratação. E é muito frequente a ocorrência de tromboses. Tem de vez em quando, né? Umas embolias pulmonares, uns deslocamentos desse coágulo pro Verdade, pulmão. né? Porque Super perigoso, Super né? perigoso. Esses dias teve, acho que, uma moça que faleceu num voo e era isso, foi uma embolia pulmonar que ela teve. então vem lá de baixo e aí tem um caminho, né? Esse coágulo desloca da perna, né? Então ele vem veias da perna. Como se fosse então uma bolinha de sangue mais Uma mais bolinha de sangue durinha, coagulada, assim, tá. exatamente. E ela vai subindo. Vai subindo, sobe pela perna, junta aqui na veia do abdômen, sobe, passa pelo coração e aquilo bombeia para dentro do pulmão, que seria o caminho que o sangue faria para ser oxigenado. Olha. E aí, a depender do tamanho do coágulo, pode ser um evento fatal, é super grave. Tem muitas cirurgias também, né, que acontecem. A prevenção de E aí trombose é pós-operatória tem E a até ver com durante a isso. cirurgia, né? Durante Tem a cirurgia mesmo, pulmonar sim, que pode acaba acontecer. indo. A depender da posição que a pessoa fica, né? Por isso que durante várias cirurgias, plástica principalmente, né? Fica com aquelas bombas, não sei se vocês já viram, são umas bombas, parecem uns manguitos de medir pressão, assim, que fica na perna fazendo aquele movimento. A bota. É um compressor pneumático, né, que a Eu gente sei que chama. depois da cirurgia do lipedema, eu sei que eu fiquei quase 24 horas com essa. Exatamente, porque ele faz a função da panturrilha. Que vai Que dar você lá perde pra você estar lá deitado, então você deitado. faz aquela função de panturrilha bombeando esse sangue pra cima pra impedir que ele fique parado na perna. Então, a trombofilia, ela também, ela vem dos vasos calma, gente, vamos lá. Vamos lá, eu tô aqui como vocês, tá? Eu tô aprendendo. Tá. Eu sei que existe, acho que uns 2 tipos de trombofilia. Uma que é meio que genética e uma meio que secundária. Mais ou menos isso, né? Adquirida, né? A trombofilia é uma alteração, então, que aumenta a coagulabilidade do sangue. As genéticas geralmente trazem problemas, né, e alterações de coagulação muito mais cedo. Porque eu sei que tem um exame de sangue que você vê isso. Isso. Em geral, pré-operatório, né, faz uma triagem bem ampla mesmo dessas trombofilias, que é para determinar o tempo de prevenção de trombose medicamentosa que vai ser feita depois. Porque eu sei que eu tenho como se fosse a secundária. E aí, por isso, mesmo assim, você tem que tomar os cuidados, como se você tivesse um risco. Exatamente, porque num pós-operatório a gente junta um monte de coisa. Então tem o estresse cirúrgico, tem a lesão que pode acontecer mesmo, né, em alguns vasos, por manipulação muito próxima, então você pode irritar esse vaso, especialmente numa lipoaspiração, por exemplo, que a cânula pode passar perto demais desse vaso. Então, existe um período de repouso no pós, tudo isso faz com que aumente o risco de formar um coágulo mesmo. E, em geral, para cirurgias menores, cirurgias mais normais, 7 a 10 dias de tratamento anticoagulante, e a depender do que veio no exame, esse período pode ser estendido para 1 mês ali, esse período pode estender mais. E quem tem varizes tem mais risco, né? Olha, gente, Bastante informação. que aula! Bom, já sei que achei que eu estava livre de varizes, mas espero que Fica sempre atenta. Tem que acompanhar E sempre, quais né? são, fazer os exames. assim, o que você indica, né, que uma pessoa saudável continue fazendo ou faça para que diminua riscos, né, Então, hidratação é uma das coisas mais importantes, né? Beber água é um negócio que ajuda muito a manter o volume ali de líquido circulante, então isso é uma das coisas. Atividade E também a física. pessoa mais velha, né, o idoso, ele tem Sim, muita dificuldade de beber água, vai né? deixando Então, de beber água, que cada vez mais, né? E aí isso também agrava, né? aumenta também a chance, não só pelo desenvolvimento das varizes, mas isso também vai aumentando o risco de trombose, né? Então, beber água, atividade física, principalmente treino de força mesmo, né? Ter uma perna mais forte. Até, só te cortando um pouquinho, que é importante fazer exercícios para panturrilha, né? E aí é uma coisa que não é muito falada. Até personal, assim, o personal trainer às vezes não sabe disso. Então, acho que é uma coisa que é pra gente levantar, né? pode fazer em casa, né? Sim, fazer aquela. Assim, estada.
porque é muito importante. Então não pulem o treino de panturrilha, gente. Não é pra ficar bonitona, é pra você ter saúde. Porque é como se fosse o coração mesmo, né? A panturrilha é nosso segundo coração, né? Mas fala um pouquinho mais disso, que eu acho que é pouco falado. Então, a gente tem, todo mundo conhece aquele coração que é o coração aqui do peito, né? Que empurra o sangue. Pelo menos esse é o seu ditado, gente. Ele empurra o sangue ali para todo o corpo e distribui. E aquele sangue, depois que ele passa pelos tecidos, ele precisa voltar para o coração. Só que isso acontece contra a ação da gravidade. Então, as veias, elas têm essas válvulas que impedem que o sangue desça de novo, mas não tem nada que não seja a própria musculatura da panturrilha que empurra esse sangue para cima. Então, Nossa. quanto mais forte for a panturrilha, melhor é esse retorno venoso. Então, às vezes, as pessoas têm sintoma de dor na perna e a culpa não é varizes. Às vezes, a culpa é uma perna mais fraca e o sangue fica mais parado na perna porque a Ele perna não tem é essa fraca, força ele pra não tem essa voltar. musculatura que consiga fazer esse retorno adequado. E não é tanto, tem veias muito dilatadas. A gente põe essa pessoa para treinar e os sintomas melhoram. Olha só. Então, você vê que às vezes Você a vê gente que é um fica... detalhe, né, Exatamente. que não é muito falado, realmente, Às amiga. vezes fica meio Foi bem negligenciado lembrado mesmo, isso, né? é. Sim. Porque até nos treinos que eu vejo, tem assim, às vezes uma vez por semana, uma panturrilha lá. E teria que treinar, assim, acho que quase todo dia, né? Umas 2, 3 Umas vezes 2, 3 vezes na na semana, no treino de perna englobar aí, claro, fazer treinos de musculaturas maiores também ajuda, né? Então, quadríceps, glúteo, mas a panturrilha, nossa, é muito importante e geralmente ela é meio deixada de lado. É aquela, ela fica por último ali, é tipo o abdômen, que quando você tá com preguiça, você não faz. Você faz aí o abdômen, você vai, não, mas coloque como prioridade, você que já treina e você que não treina, a importância que a gente sempre fala de beber bem, ó, beber água bastante, se alimentar bem e atividade física. A gente aqui tem algo que a gente fala muito que são coisas que são inegociáveis pra gente, né? Quando a gente fala da nossa saúde. Então, assim, não é todo dia que eu acordo, né? 5 horas da manhã, que a gente acorda. Motivada. Que a gente acorda e fala, ai, meu Nossa, sonho, que delícia, é tudo que eu quero agora com esse frio, então. Desse frio é ir treinar. Mas a gente vai, e quando termina, é Nossa, uma é a melhor sensação sensação, né? de, ai, que bom que eu fui. Porque às vezes até aquele dia que você não tá bem, é o dia que você tem que ir. Porque aí... É o dia que você acaba melhor, né? Exatamente. Mas tem gente que fala assim, eu não sinto essa sensação, nem várias pessoas já falaram comigo. Se você Mas fica às mais vezes calmo, você precisa insistir um pouco mais, né? Então, assim, não é a pessoa, ela não tem hábito. Primeiro dia, não, ela vai terminar cansada, com fome, às vezes até com raiva, né? Porque não é gostoso, você sai da sua zona de conforto, mas né? em algum momento Vai chegar. esse momento, confia na gente que esse momento vai chegar. E é mega importante. Olha, eu amei, viu? Eu amei saber de tanta coisa que eu achava que sabia. Mais, então, beber água, né? Atividade física. A alimentação, ela vai, com certeza, né? Se você tá comendo muita coisa gordurosa. Exatamente, muitas coisas industrializadas, isso retém mais líquido, né? Tem mais sódio, retém mais água, piora inchaço e isso sobrecarrega o sistema venoso. Então, ali cuidar da alimentação é bom e momentos críticos, né? Então, gestação, por exemplo, ter um cuidado especial pelo aumento mesmo do volume. Isso, independente se a mulher já tem variz, vasinho. Quando tem uma tendência genética, isso é muito pior, mas só um hormônio já pode Então, causar. ela descobriu que tá grávida. Ela já tem que começar o acompanhamento com vascular ou tem a partir dos, sei lá, 12 semanas? Pode ser que ela perceba que a perna vai ficando mais cansada, aqueles sintomas que a gente estava falando, né? Uma sensação de perna cansada, um inchadinho na perna, às vezes começam a aparecer mais vasos. Tem gente que tem pouquinho vasinho, aí de repente a perna enche de vaso na gestação. Então, esse é um indicativo de que E na realmente... gestação pode tratar? Pode secar Não, os vasinhos? não, secar não. Só A gente não pós- injeta nada. pós O que a gestação. gente faz nesse período é mesmo os cuidados mais clínicos, né? Então, uso de compressão elástica, atividade física, tem essas coisas que a gente recomenda para ir melhorando esse retorno venoso. E até tem enquanto alguns ela não pode exames, tratar. né, pra fazer de trombofilia, de riscos, né? Sim. Alguns Alguns exames que são bem voltados para a específicos, genética, né? voltados para a genética mesmo, se ela já tem algum histórico de ou trombose, de flebite Até a flebite, prévia. Às vezes tem um familiar de primeiro grau, assim, pai, mãe, que teve um episódio de trombose. Então tem que ficar mais fica mais atento. atento. Fica mais Mas atento. eu posso estar errada, tá, gente? Mas eu te perguntei, você falou que vai subindo e depois vai pra onde? Pra cabeça, né? Não, para a cabeça não, porque ele para no pulmão, né? A circulação. Mas pra mim, não sei, alguma coisa que
resposta errada, gente, dessa parte. Mas ela teve, A minha irmã teve trombose. mas ela teve um AVC pós-trombose? Mais ou menos isso. Ela, na verdade, ela entrou em choque quando a minha avó faleceu. E aí, não sei se a pressão dela subiu ou desceu, deram um remédio errado. Ela ficou desorientada e ela teve um AVC. O que pode acontecer? Bom, pode acontecer por conta de baixo fluxo. Então, chega menos sangue ali, né? A depender da medicação, você dilata os vasos, chega menos sangue ali. E uma coisa que pode acontecer, se ela teve uma trombose venosa, tem algumas pessoas que têm uma comunicação entre os dois lados do coração, de nascença, né? É uma alteração que não fechou, a gente chama de forame oval patente. Então, é uma comunicação que geralmente... Forame oval patente é o nome. É isso, gente. É a patente. É uma comunicação mesmo entre os dois lados do coração que deveria fechar, né? Durante o desenvolvimento. E algumas pessoas não têm esse fechamento. Pro coágulo que tá ali, às vezes é mais fácil migrar pro outro lado do que ir pro caminho correto, que é ir pro pulmão. Então, às vezes, esse coágulo migra pro lado que é o lado que vai pra aorta, que vai para distribuir o sangue pro coração, e nessa de subir, a hora que ele vai, ao invés de ir pra qualquer lugar do corpo, ele pode ir pro cérebro. Então, E depois que pode aí, acontecer. um Aí você pode ter um AVC? AVC, depois uma trombose venosa. Não é o mecanismo mais comum, mas pode acontecer nessa ocasião. Tem um forame oval patente, esse buraco tá aberto, então o coágulo migra de um lado pro outro do coração e dali Gente, que vai pro loucura, cérebro. né? Pode acontecer, é raro, O mas corpo pode. humano é algo inexplicável. E a trombose, ela tem algum sintoma, por exemplo, eu tô aqui, como que eu sei que pode estar acontecendo agora? Talvez o sintoma que mais chama atenção é dor e inchaço Mas é uma dor, assimétrico. muito dor? Não necessariamente. A ponto da pessoa, ai meu Deus, que dor. Tem gente que vai ter uma dor muito intensa, porque assim, É até melhor, né? Porque é um sinal de a pessoa correr para o hospital. É. quanto maior a veia, costumam ser mais intensos os sintomas. Então, vamos pensar que você tem um fluxo acontecendo por uma veia que é calibrosa e, de repente, você congestiona ela, entupindo ela com coágulo. Então, de repente, você cessa Isso é todo uma o fluxo. gangrena? Não é uma gangrena, porque a gangrena acontece por obstrução da artéria, do sangue que vai para a perna. Então, na trombose, a gente tem uma congestão, que é Um o trânsito. coágulo É um formado, exatamente, um impedindo o sangue de congestionamento. sair da perna. Então, essa perna fica mais inchada, né? Esse sangue fica mais parado, retido ali. Isso pode dar dor, porque distende tudo. E aí, incha é um local que vai Não, é inchar. um inchaço daquele ponto para baixo. Tá. Não, e assim, né? Teve um amigo meu que ele teve recentemente uma trombose, mas ele ficou acho que uns 15 dias, porque ele tinha jogado bola, não sei o quê. E aí coincidiu com a dor na perna. Ele achou Ele achou que era. Ele foi viajar, fez uma viagem longa de avião, voltou. Meu Deus. Assim, Agradeça a Deus. e aí ele foi pro hospital, voltou, tal, tava uns 15 dias assim, a perna inchada. Vamos pro hospital. Foi pro hospital, ficou internado, assim, gravíssimo. Isso tem risco de morte também? Tem, porque esse coágulo que desloca pro pulmão, né, que é o tromboembolismo Que dá pulmonar, embolia que é a pulmonar. embolia pulmonar, é um evento que pode ser fatal. Tá. Nem toda embolia Nem pulmonar. toda, não. A trombose em si, o que acontece ali? Então, tem esse congestionamento. Na verdade, a formação do coágulo é um misturado de coisas, né? E que tem a ver com aquilo que a gente estava falando, sangue parado, lesão da parede do vaso e algum fator de hipercoagulabilidade, de aumento da coagulação. Juntou isso, forma um coágulo dentro do vaso. Daí, isso pode se limitar àquela região, quanto mais para baixo do joelho, que tem mais veias ali, não é uma veia principal, tal, os sintomas podem ser um pouco menores e podem se confundir com outras coisas. Mas é na sempre perna. na perna? A trombose? Não, a trombose pode acontecer em qualquer vaso. É que é muito comum na perna, né? Por conta disso. Mas pode acontecer no braço, tem lugares atípicos. Trombose de veias do intestino, trombose de veias do braço, veias do pescoço. São eventos mais raros. Na perna é mais frequente. Caramba. E a trombose, ela trata. Não é cirúrgico, né? É medicação. Algumas tromboses podem ser cirúrgicas, especialmente essas tromboses que a gente vê, né, em veias já quase juntando na veia do abdômen, costumam ser cirúrgicas, porque obstrui um segmento que é um segmento longo, às vezes, né? E as sequelas de uma trombose como essa podem ser muito debilitantes, assim. Que era uma veia normal e, de repente, ela fica completamente cheia de cicatrizes por dentro. Então, E nesse caso desse amigo dela, ele foi pro hospital, aí ele fez o quê? Ele Ficou internado. Não, Toma ficou internado, medicação. medicação em repouso, assim, né? Como posso dizer?
Aconteceu esse evento todo, algum efeito colateral, eu fico depois com algum problema? Pode ficar, a depender de como foi, em que veias, né, isso aconteceu. Se for uma veia menor, em geral, o que a gente estava falando, como tem mais veias, as outras veias podem fazer esse papel e a Pode sequela parar a ser perna, menor. por exemplo? Não, parar não. Parar não. Parar de funcionar não. O que pode acontecer depois é, especialmente se forem tromboses mais para cima do joelho, você pode ficar com um quadro que a gente chama de síndrome pós-trombótica, e que é um quadro muito mais severo de um sangue que fica mais parado ali, mais retido na perna, então aumenta mais o risco de mancha, aumenta o risco de ter mais inchaço como sequela disso, aumenta a ocorrência de úlceras. Então, o tratamento precoce desse coágulo é muito importante. Detectar ele precocemente é super importante para dar um medicamento e tentar fazer com que esse coágulo seja dissolvido e, dependendo da região que foi acometida, até tratar cirurgicamente, justamente para diminuir as consequências numa perna que sofreu esse. E aí vai tratar pro resto da vida quando teve um. Mas talvez fazer uma avaliação, né? Aí, Aí, né? Uma vez por exatamente, ano fazer ali. depois Uma a vez avaliação. também ou com mais frequência, quem já teve algum episódio? Já teve algum episódio, uma vez por ano, depois que o episódio já passou, né, tá tudo bem, dá pra fazer acompanhamento uma vez por ano só. Dependendo de como foi o episódio, a gente investiga a trombofilia, porque pode ser o momento de achar um problema genético que a pessoa não sabia que tinha, né. Agora, se teve um desencadeante, foi depois de um trauma, ou fez uma cirurgia, tem algumas coisas que podem, um motivo pra formar esse Como coágulo, seu, né. Que é importante a gente ficar ligado nas mudanças. O que eu fiz de diferente nesse período que possa ter, né? Como você falou, o anticoncepcional para nós mulheres é um fator, É um fator, sim, que pode aumentar o risco em pessoas que têm uma inclusive, predisposição. dos vasinhos, das varizes e da E trombose. da trombose, Nossa, sim. gente, é Aumenta muito bom tudo. ser mulher, é muito adoro. Cara, que A legal. gente precisa ter muito mais atenção, né, com a nossa saúde, porque E a gente acaba reparando também mais na perna, né. Essa coisa tudo bem, os homens têm menos por causa dessa coisa do estrogênio e tal, mas eles reparam menos também, o pelo às vezes E aí você fala, o pelo dá uma disfarçada. nem sempre eles vão ver, às vezes quando eles aparecem no consultório, geralmente é porque Já ficou tá ladeira insustentável, abaixo o né, negócio. já tem mancha, já as varizes são muito Mas você sabe grossas. que ultimamente os homens estão mais vaidosos, né? Porque Felizmente, né, começaram antigamente era aquela coisa de, é só isso e vai, e mal sabe. E aí para você ver, mal sabe que não é só estético, né? Muito pelo contrário, a gente, quem tem os vasinhos procura principalmente pela estética, mas a doutora explicou aqui ao longo do nosso episódio o quão importante é, porque às vezes é só aquela arvorezinha que você acha que não é nada, mas lá no fundo pode estar faz, né? virando alguma coisa muito pior. Então, a importância de, se você é homem aí, ou você que tem um namorado, marido, que tenha, traga ele aqui na Prime para fazer com a doutora Karen, se cuidar, porque não é só estético, viu? exatamente. É isso, gente. Foi muito bom esse episódio. Eu aprendi Bom, aprendemos muito e tenho certeza que vocês aí também. de que sim, pode ser que eu tenha futuramente vasinhos, não necessariamente, mas eu vou começar a ficar mais ligada agora, de hoje, já que a gente sabe também que tem fatores genéticos. A Gabi E também, às vezes, né, você é mais morena, a pele é mais morena. vou deixar crescer os pelos também. Não, porque às vezes, assim, quando a gente é muito branquinha, Quando o vaso aparece, né, parece chama muito. grita no olho, né? assim, Então, né. ficar de olho aí na Começar a ficar mais de olho também. E que interessante, né? Porque a gente sempre associa tudo que é da saúde, a gente fala que são os pilares, né? A hidratação, a alimentação, a atividade física. Então, assim, Não tenho que fugir. Gente, assim, sinto lhe dizer que não vai ter medicamento para isso. Vai ter que ter a sua força de vontade, você ir fazer e pronto. ao longo dos nossos convidados, a gente vai pegar no pé de vocês, porque todos eu tenho certeza que vai falar o quão importante é. E assim, acho que para nossa longevidade, né? Não é só para estética. E viver bem, né? Sim. Porque todo mundo Eu quer falo viver, que mas assim, sonho você tem que viver bem. é chegar velhinha e conseguir ir no mercado, pegar minha sacolinha, E voltar pra casa guardar tranquilo. minhas coisinhas, sentar e não encher o saco de ninguém. Então, a minha meta de vida é chegar velhinha
com saúde, me cuidando, e aqui a gente tá sempre com os melhores profissionais, né? Muito bom, uma aula. Obrigada por Eu essa agradeço, aula. muito obrigada. Que aula, e assim, de um jeito fácil pra gente entender, tirando aquele nome. Aquele nome Florianópolis realmente complicou um pouco. A gente não vai repetir esse a nome, gente porque não deixa ele pra lá, precisa. deixa ele pra lá. Tirando esse nome, que legal saber, e de uma forma mais simples, para o pessoal de casa conseguir entender e ver a importância que não é só estética. Obrigada. Obrigada, doutora. A gente agradece e, em breve, o próximo episódio que tá demais também. Beijo. Beijo.